25. E cadê meu telefone? E nós não temos condições de esperar mais, porque também o tema não é um tema de tanta complexidade. Sindicato dos Fazendários, o sindicato me solicitou fazer esse encontro para tratar da questão da desativação, vou usar essa expressão, ou fechamento de postos de auditorias no município do Rio de Janeiro, postos da Fazenda e em outros municípios. À época, inclusive, isto foi objeto de publicação nos jornais. Senta aqui. Nos jornais. Depois veio, em relação aos municípios, também houve a publicação de desmentido. Eu, inclusive, fiz uma manifestação no plenário, manifestando a minha preocupação, mesmo antes de ter sido instado pelo Sindicato dos Serventuários. Então, esse é o tema da nossa audiência, e eu já quero agradecer doutor Adilson Zegur, que é subsecretário da Receita Estadual, doutora Caroline Tuttmann. É parente do Tuttmann? Do Tuttmann da Petrobras? Tuttmann que foi candidato ao Senado? É ele? É teu parente? Não, eu estou até com alegria, que eu gosto muito do Tuttmann. O Kazak, aí já tem Nissei. Agora, também é auditor. Falo, brinca, porque o Tuttmann conheço há muito tempo, é um grande militante, é um grande companheiro. Por isso que, quando eu vi aqui o sobrenome, agradeço até a lembrança, porque sempre que alguém nos traz a lembrança pessoas que são gratas, a gente também fica feliz. E Marcelo Garritano da Silva. Não me traz à memória nenhum companheiro de luta. Também subsecretário adjunto da Receita. Então, na verdade, é esse o tema. É a questão da desativação, do fechamento de postos da Fazenda. Já recebi a informação, né, doutor Adilson, de que, em relação aos demais municípios, isto não está acontecendo e provavelmente não vai acontecer, mas estaria havendo um remanejo, alguma coisa, no município do Rio de Janeiro. Então, esse é o tema. Eu sei que tem uma palestra, uma demonstração a fazer, mas agradeço muito a presença e já podemos iniciar. Fala no microfone aqui. Tem que puxar mais para perto? Aqui tá bom? Tá bom. Maravilha. Então, eu trouxe uma breve apresentação para contextualizar essas mudanças que vêm ocorrendo. Tá? Eu acho importante colocar, primeiramente, que essas mudanças elas ocorrem no âmbito de um projeto maior, tá? Que é o projeto de melhoria e modernização do órgão de Receita Fazendária. Eu, atualmente, trabalho na Superintendência de Fiscalização. Então, essa apresentação que eu vou fazer também é específica da Superintendência de Fiscalização. Tá? Só contextualizando rapidamente, né? Nossa atual gestão dentro da SUFIS visa o aumento de arrecadação através de ganho de eficiência e melhoria de gestão. O aumento de arrecadação, a gente acredita que vem através de aumento do risco fiscal, uma redução de despesas e melhor alocação de pessoal. E a melhoria de gestão a gente vai conseguir através de padronização de procedimentos e melhoria de atendimento ao contribuinte. Então, o que eu venho apresentar hoje é no âmbito da capital. Tá? Conforme o deputado já falou, a gente não está trabalhando, nesse momento, em relação ao interior, apenas as auditorias fiscais da capital. Tá? A gente tem auditorias especializadas, funcionam aqui também na capital, tem as barreiras fiscais,
e as auditorias regionais são divididas entre capital e interior. Então, uma das coisas que a gente vislumbrou era, primeiramente, também, uma redução de despesas. Tá? Então, a gente teve aí um levantamento do que era gasto com a administração dessas auditorias, e com um projeto que foi sendo construído, a gente vislumbra uma redução mensal de R$ 105 mil aproximadamente. Isso mensal. A ideia do projeto era realocar 6 auditorias para um prédio próprio. Tá? Voltando aqui um slide, a gente vê altos custos mensais, que incluíam, inclusive, aluguel, entre outros custos de zeladoria, e são custos que a gente pode reduzir se a gente aglomerar essas auditorias num prédio próprio, com atendimento unificado, o que já começou a ocorrer aqui no centro do Rio, na Rua Buenos Aires 309. E outra opção também era fazer a transferência da auditoria de Campo Grande para uma nova localidade, que também já está em curso. A gente está fazendo já assinou um convênio com a prefeitura também visando reduzir esses custos, essas despesas aí com as auditorias. Então, nesse projeto, a gente aproveitou para também fazer algumas melhorias de gestão em relação ao atendimento de contribuintes. Então, essa planilha aqui, ela está um pouco densa de informações, mas é para representar a quantidade de contribuintes. Se a gente for ver a quantidade de contribuintes por auditoria, a gente vê números muito diferentes de uma para outra. Então, a gente tinha auditorias com um grande número de contribuintes e outras com um número bem menor. A gente acredita que, se a gente puder, com algumas pequenas modificações, ter um equilíbrio melhor desse número de contribuintes para gerar um maior atendimento. Basicamente, a gente tinha auditorias que têm muito mais contribuintes que as outras, e aí o atendimento podia ficar comprometido. Dentro desse quadro, então, a gente reestruturou, diminuiu a divergência entre o número de contribuintes. A gente vê ali nas novas auditorias, né, o número de contribuintes gira em torno de 17, com algumas divergências. Tá? E a gente aproveitou esse momento que todas elas estão vindo para um prédio único no centro e reagrupou. Né? A gente não está mais chamando por região, porque algumas regiões nem representavam exatamente os contribuintes incluídos nessas auditorias. Por exemplo, o Meier. Não tem só Meier, tem Madureira também, mas o nome é só Meier. A gente aproveitou e está fazendo essa revisão de nomenclatura mesmo. Então, a gente vai chamar de auditoria fiscal da capital 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As vantagens do agrupamento principalmente, a adoção de um novo modelo centralizado de atendimento, que a gente chama de DAC, Divisão de Atendimento ao Contribuinte. Estamos otimizando recursos humanos e materiais, facilita a padronização de procedimentos, facilita também a realocação de pessoal de uma inspetoria para outra, dependendo da demanda, e antecipa também, em parte, uma solução de um problema futuro aí, que a gente tem muitos funcionários se aposentando nos próximos anos. A gente vai precisar recompor esse quadro. Essa aqui foi o layout do projeto. Então, a gente vislumbrou essa possibilidade de ter esse prédio na Buenos Aires, que já é do Estado, fez o projeto, fez o layout e já fez as instalações também. Já estão operando 2 auditorias lá. Atualmente, a Norte e Bom Sucesso foram para lá, já se encontram instaladas. O novo setor de atendimento ao contribuinte é bem espaçoso, tem 7 guichês de atendimento, eu acho que é um número que vai atender bem a demanda dos contribuintes. Trouxe também o cronograma para situar na linha do tempo. Aí, a gente já teve a instalação do novo DAC, a transferência da Norte Bom Sucesso, as próximas etapas é a transferência da Sul, Irajá, Centro, Meier para dezembro, a divisão do cadastro de contribuintes, e, em paralelo, também, Campo Grande está fazendo uma mudança para um prédio da prefeitura. E eu queria destacar aqui, em relação ao contribuinte, né, que
algumas pessoas questionaram, mas o contribuinte vai encontrar maior dificuldade de ser atendido, e, na verdade, nem tanto, porque a gente está tomando outras medidas, além da transferência das auditorias, para ajudar o contribuinte nessa interface com a Fazenda. Então, a gente já teve a implantação do Fisco Fácil na sua fase 1, já foi concluído. Dessa forma, o contribuinte consegue já tirar as certidões negativas por internet, ele não precisa se deslocar à inspetoria. O novo sistema de cadastro também já está no ar, que facilita muito a vida do contribuinte. A gente está trabalhando na interface, informatizando interfaces, por exemplo, para taxistas que precisam pedir isenção de ICMS. Ele atualmente tem que ir 2 vezes à inspetoria para dar entrada no pedido e para ir buscar a sua certidão. A gente já está informatizando, até final do mês que vem já devemos ter uma melhora aí para atender esses contribuintes também. Então, concluindo, a gente acredita que esse projeto atende à administração, a gestão da administração da forma que a gente está levando, mas atende também ao contribuinte no sentido de ir ao encontro dele com sistemas mais modernos. Queria agradecer a atenção. Qualquer dúvida... Vamos às perguntas. Vamos. Primeiro, quando conversei com o doutor Adilson, eu disse para ele que a minha... Deixa eu dizer uma coisa, eu confundi o sobrenome, é produto da idade. Não é Tutman, é Gutman. É isso. Então, estou consertando. Não me trouxe a lembrança. Mas para dizer o seguinte, eu quando conversei com o doutor Adilson rapidamente, eu contei a ele a melhor maneira, às vezes, da gente se fazer entender é contando alguma historiazinha menor. E eu contei a ele a história. Ele disse, a democracia dá trabalho. Quem quiser viver a democracia tem que ter trabalho para conversar, para ouvir. Qualquer decisão, dependendo do tempo em que as coisas foram enraizadas, qualquer decisão muito veloz não só tem consequências negativas, uma acarreta resistências. Então, eu contei para ele a história de um amigo meu, professor de educação física, quando surgiram as academias de ginástica. Ele imediatamente correu, montou uma academia de ginástica. E um amigo comum nosso foi lá se inscrever na academia dele, com o maior barrigão, e perguntou a ele, Muniz, quanto tempo você leva para tirar a minha barriga? Aí ele falou, quanto tempo você levou para pegar essa barriga? Levei 20 anos. Então, ele falou, eu não vou imaginar que levemos 20 anos, mas tudo vai depender da sua dedicação, vai depender da sua disciplina, para que eu reduza num tempo menor do que os 20 anos que você levou para pegar. O que eu estou dizendo com isso? Que é uma consequência óbvia. Primeiro, que existe aquela avaliação de que a descentralização torna mais acessível e não a centralização. Eu não sei qual é o público que demanda com mais frequência a Secretaria de Fazenda em função das suas relações com o órgão público. Essa centralização, eu prestei bem atenção sobre o avanço tecnológico. As pessoas agora não têm a necessidade de, muitas vezes, de ir ao local. Elas podem buscar as informações, inclusive, às vezes, encaminhar até informações, requerimentos. As pessoas, não, precisa ter o atendente no posto. Aliás, o avanço tecnológico deveria ser incorporado à vida da sociedade para reduzir a jornada de trabalho, não para causar o desemprego. Porque
a visão bíblica do paraíso é aquele local onde ninguém faz nada, não é isso? Estica a mão, pega o alimento, tudo lento, né? Hoje em dia, o avanço tecnológico tem como consequência a eliminação de postos de trabalho e não a redução da jornada. Eu acho que todos nós temos amigos ao longo da vida que foram atropelados na sua atividade profissional pelo avanço tecnológico. A primeira lembrança que eu tenho de perda de posto de trabalho pelo avanço tecnológico é um amigo meu de infância de Realengo. Ele trabalhava na gráfica do jornal O Dia. E ele era compositor, linotipista, tinha aqueles artes gráficas que chamavam antigas. Mas, com o avanço tecnológico, agora é tudo mais ágil e muitos empregos foram perdidos. E ele foi demitido. Poderia, o jornal na época, ter aproveitado os trabalhadores que estavam naquelas atividades até para que chegassem à aposentadoria desenvolvendo qualquer outra atividade. Não. O rolo compressor. Então, nesse caso específico, houve essa avaliação em relação ao público, que eu vi que houve ali, os percentuais de atendimento, etc. E que os servidores estão se aposentando. A velocidade porque como eu conversei, e também é uma coisa óbvia, se nós trabalhamos num local e temos a certeza de que vamos permanecer ali, acabamos montando nossa residência mais próxima. Já tem a vida da pessoa fica vinculada, ainda mais no serviço público, onde existe, às vezes, essa estabilidade. Eu, aliás, nem tive na minha vida profissional, porque eu era oficial da Polícia Militar e era indisciplinado. Então era transferido para longe, né? Ele era E militar, diferentemente do servidor civil, não tem, vem cá meu bem. Foi transferido para Campos, vai para Campos. Ninguém quer saber se tem filho na escola, se tem sogra doente, né? Que vive. Vai e se vira, tá bom. Mas como é que está sendo visto? Quer dizer, como é que os próprios servidores, porque essa solicitação foi feita pelos fazendários, sindicato, chegou a haver alguma interlocução com os servidores, alguma reunião, no sentido de como é que eu vou dizer, dar a devida informação, vou dizer uma expressão, dar satisfação. Dar satisfação não é satisfazer, não é isso? Para que houvesse um preparo. Como é que se deu isso? Na relação com o público eu já compreendi, e fica até muito mais difícil, só a experiência vai demonstrar. Mas com os servidores, como é que... Então, deputado, essa preocupação é muito válida e eu também compartilho dessa preocupação, compartilhei dessa preocupação desde o início. Eu não consegui antecipar, na verdade, essas reuniões com os funcionários para o momento que eu gostaria de ter antecipado. Elas ocorreram num momento, talvez, que já tenha gerado... Naquele momento no qual eu fiz a reunião com os funcionários, eles já estavam muito apreensivos, porque eles não tinham todas as informações. Mas, no momento que a gente marcou a reunião, eu chamei eles aqui para a sede da Secretaria de Fazenda, eu estive conversando com cada um deles, e conforme eles foram compreendendo a magnitude do projeto, podemos colocar assim, eu acho que eles embarcaram na jornada, eles viram a importância desse projeto para a Fazenda, e muitos deles já estão agora, inclusive, trabalhando lá no novo prédio da Buenos Aires. Todas as vezes que eu estive lá visitando, conversando com os funcionários, me pareceram bem tranquilos em relação a essa mudança, né? Lógico, uma mudança sempre gera um desconforto, apreensão, mas eu acho que a gente conseguiu equacionar essas demandas dos funcionários por informações, e a gente já transpôs esse momento
de dúvida dos funcionários. Eu vou pedir fazer uma solicitação. Se pode deixar a palestra, Sim, claro. porque eu, pelo menos... Eu até trouxe uma cópia impressa, porque se ajudar. os fazendários estão dentre aqueles servidores, especialmente os aposentados, né? Mais revoltados, né? Porque a situação dramática das finanças públicas, os servidores vêm sendo muito penalizados, alguns mais do que outros. E os servidores fazendários também estão no rol dos mais insatisfeitos, porque é muito complicado. Como é que está lá essa situação em relação... Porque você diz assim, os servidores do Judiciário recebem, Tribunal de Justiça, Legislativo, tudo em dia. Ministério Público, tudo em dia. Defensoria Pública, tudo em dia. De repente, quem ajuda a arrecadar? Imagina assim, por que não eu? Já que a minha contribuição é para... Como é que está a situação dos servidores lá em relação à pontualidade e se isso tem motivado qualquer resistência maior à implantação desse projeto? Deputado, bom dia. Os servidores da Fazenda aposentados também estão recebendo tratamento uniformizado de todos os aposentados e pensionistas. Os servidores ativos da Fazenda estão recebendo logo após a segurança, 2, 3 dias após a segurança. Os ativos não estamos com salários atrasados. Os ativos estão recebendo junto com o pessoal da segurança, pessoal da... Logo próximo... Ativos da educação? Sim, sim. Estão nesse mesmo... Um delay de 2 dias, 3, 1 dia, dependendo do mês, dependendo da arrecadação do mês. E tem havido alguma resistência? Como é que as coisas acontecem no dia a dia, em função dessas circunstâncias, né? Da mudança, o senhor está se referindo? Eu estou dizendo, claro, que se está todo mundo feliz, não é isso? Eu me lembro que, então tem que... Existe uma coisa que se chama resistência passiva. A resistência passiva é aquilo. Eu não explicito, não verbalizo aquilo que eu quero fazer, a minha resistência, mas eu deixo de cumprir tarefas, às vezes na velocidade que eu deveria cumprir. Eu me lembro que, e tem que falar isso, na minha querida polícia militar, eu dizia assim, tá bem, coloca o policial para fazer o policiamento ostensivo, ele fica ali, mas ele não olha nada em volta do que está acontecendo. É a resistência passiva. Então, as rotinas internas em relação ao atendimento, em relação a tudo, tem enfrentado alguma resistência em decorrência desta situação? Não temos... Essa insatisfação foi muito passageira. Ela decorreu muito mais, como a Caroline comentou aqui, dos tempos em que a gente teve disponibilidade de encontrar com os fazendários. Então, assim, um cronograma muito apertado, o contato com os fazendários foi um pouco demorado, um pouco retardado do ideal que nós gostaríamos que tivesse sido. Então, deputado, é mais uma questão de... A insatisfação foi a falta de esclarecimento. Entendi. O deslocamento, a gente mediu, ele é bem pequeno, o novo deslocamento é muito pouco, e isso não está repercutindo em absoluto na forma de trabalho dos fazendários. Continuam trabalhando perfeitamente como antes. Que eu vi aqui, Norte, Bom Sucesso, etc., veio para Buenos Aires. Isso. O
como é que se deu isso em relação aos servidores? Então, distância de casa para o trabalho, porque como é que isso, qual foi o impacto disso? Chegou a ser verificado? Quer dizer, antes de dizer assim, nós temos quem está em tal ponto, está no Meier, está em tal... O que é que veio para a Rua Buenos Aires? Veio esse posto, esse posto, esse posto. Vieram para cá, os postos. 3. Quem estava aqui nesses 3... Como é que isso impactou na vida dessas pessoas para que eles viessem para Buenos Aires? Como é que... Porque na capital, deixa só uma parte, depois você fala, Carol. Na capital é diferente do interior, que eu tomei posse no interior, levei minha família para o interior, e os deslocamentos do interior sul-fluminense para o norte eram complicados mesmo. Então, eu tenho uma experiência negativa e, óbvio, que tenho cuidado com essa questão, porque eu vivi na pele. Mas na capital, nós estamos falando somente de capital, né? Madureira, Meier, Bom Sucesso, Irajá. Na capital, deputado, a gente já mora no bairro em que o poder aquisitivo da gente permite. Então, a gente não mora perto do trabalho, porque às vezes o aluguel no Meier é mais caro do que o aluguel em Campo Grande. Então, eu moro em Campo Grande e trabalho no Meier. Esse deslocamento, eu fiz uma pesquisa informal, e não há uma correlação tão aparente como a gente poderia imaginar. E o que acontece no interior não acontece na capital. A moradia já é adequado à sua capacidade de pagar aquele aluguel. Então, não está ligado ao local do trabalho. Na capital, a rede de transporte é a mesma para o centro. Em todos esses lugares que a gente citou, tem acesso rico para o centro da cidade. Então, isso não foi o grande desconforto dos fazendários. O desconforto foi a nossa lentidão em conseguir chegar até eles com o projeto, chegar até eles com o esclarecimento do projeto. Foi a nossa lentidão de conseguir vender para eles o projeto. Isso foi a falha. Serviço público tem a lentidão, é a sua característica, né? Por mais que a gente esteja tentando vencer isso, isso nos impactou de verdade, ao meu ver, né? Carolina, quer acrescentar alguma coisa? Quer dizer, foram mais surpreendidos do que poderiam ter sido. Do que precisaria ter sido, exatamente. Deixa eu fazer uma observação aqui, cortês, não é? Que a questão da distância, locomoção, não é simples assim, mesmo na capital, que os transportes não são eficientes, não são confortáveis. Não é simples alguém que estava morando, vamos dizer, em Del Castillo ir para o Meier, onde o aluguel em Del Castillo, não vou entrar nem no mercado imobiliário, não quero, mas é muito mais simples do que vir para Buenos Aires, para a Rua Buenos Aires. Como quem mora, por exemplo, não sei se chegou alguém de Campo Grande, ter que vir para a Rua Buenos Aires. Olha aí. Isto não houve praticamente. Alguém que era do posto de Campo Grande vir para... Não, nem Barra, nem Campo mexeu, Grande. nem mexeu. Bom, pois não. Só um detalhe. Pois Porque os servidores não sentiram ainda, porque eles não começaram efetivamente o trabalho. Mas, assim, as condições de trabalho com esse novo prédio vão melhorar muito, deputado, porque existiam regionais aí que não tinha segurança, chegou o caso de regional ser arrombada, regional sem ar-condicionado, entendeu? Então, esse prédio aqui, as condições de trabalho vão ser muito melhores. Oferece mais conforto. Sim, mais conforto. Bom, de qualquer maneira, então, não precisamos nos alongar muito, porque eu vou tomar a iniciativa de mandar cópia da exposição que foi feita para a representação sindical e me colocar à disposição deles para qualquer esclarecimento. Não sei se fazer mais alguma observação para a gente caminhar. Gostaria de... Adilson me lembrou bem, uma coisa também que melhorou bastante com esse processo é o canal de comunicação
Obrigada. O canal de comunicação desses servidores com a Sufis. O que acontece? Pelo fato da gente ter, durante muitos anos, essa descentralização, os funcionários, na verdade, nem conseguiam chegar em contato com a gente aqui na Sufis, até por desconhecimento, não passavam por aqui, não nos encontravam. Aqui, por exemplo, na Buenos Aires, mais de uma vez, algumas vezes durante a semana, eu vou ao prédio da Buenos Aires, eu converso, inclusive, com os servidores de lá, para saber como é que estão as condições de trabalho. Alguns até já tinham me relatado, olha, precisamos fazer umas mudanças nesse layout do prédio novo, a gente conseguiu atendê-los. Então, assim, é uma forma da gente estar mais presente também para atender as demandas dos funcionários. Eles conseguem falar conosco melhor do que antes. Entendi. Vou deixar, então, uma sugestão. É possível existir algum caso que eu chamo mais excepcional, de um ou outro servidor que tenha sido impactado de uma forma, que eu digo assim, mais dramática, fazer essa verificação, para tentar encontrar alguma forma respeitada, eu digo assim, o interesse do serviço, uma forma de verificar se existe uma adequação. O que eu digo? Que às vezes eu tenho que dar exemplos da minha vida. A gente fica aqui, eu que sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Então, com frequência, eu recebo a seguinte solicitação: dá para conseguir a minha transferência para tal local? Eu falo, deixa aqui o seu nome direitinho, onde você serve. Aí eu mando o ofício, solicitando. Mas já tenho uma interlocução para dizer, fica aí. Se amanhã aparece alguém que queira o contrário, já faz essa conexão. Fulano quer sair daqui do Rio e ir para Teresópolis. Tem um lá em Teresópolis, muito difícil, porque Teresópolis é vir para o Rio. Faz a permuta, que a gente chama. Então, dizer se é possível assumir esse tipo de preocupação. A gente assumiu, sim, já. Inclusive, 2 funcionários foram lotados, não no novo prédio da Buenos Aires, mas sim em outros locais que eles solicitaram a transferência. Estava dentro do quadro de vagas, tinha disponibilidade de vaga para aquele local, e o funcionário foi encaminhado para lá. Entendi. Então, então é bom. Então, já cria aqui, já tenho como, pelo menos, dizer, olha, porque, na verdade, né, como é que eu vou dizer? O sofrimento do servidor está muito grande. Muito grande. Muito. É muito difícil. Mesmo atrasar pagamento, é um horror. Quem não tem aquela mínima poupança para cumprir com os compromissos sem receber o pagamento, com atraso, ainda, mas quem não tem, quem está ali pendurado ou está no limite, sofre muito. De qualquer maneira, eu quero então agradecer muito, e vou entregar o milagroso projeto do Código de Barra. Agradecer para dar um abraço no secretário. Obrigado. E vamos lá. Às vezes nós temos oportunidades, né, que sempre que o doutor Adilson vem aqui, é isso, coitado do doutor Adilson, vem aqui em momentos das maiores irritações e sofre um pouco, né? Até às vezes até comigo, né? Mas o objetivo não é causar sofrimento, o objetivo é tentar contribuir para que haja a solução. Tá legal? Então, agradecer muito. Está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado.